A Nexon One é uma empresa de transformação digital, mas com foco muito grande em transformação de inteligência artificial. E vem daqui as experiências e muito das questões que eu vou comentar com vocês, os projetos que desde o final do ano passado a gente tem conduzido e feito dentro das organizações. Vou explicar para vocês que tipo de projeto que é, como é que a gente faz esses projetos. Então, o nosso grande lema aqui é transformar o invisível em óbvio, né? Aquilo que ninguém está vendo por meio de dados, né? A IA é uma tremenda leitora, trituradora de dados e encontra padrões. Tudo que a inteligência artificial faz é encontrar padrões. E a partir desse padrão, ela esfrega na nossa cara muitas coisas que a gente não está vendo. Hoje, a Nexon One tem 3 linhas de negócio, rapidamente. Uma de educação, que é o que a gente está fazendo aqui. Uma de transformação digital, que é desenvolvimento software, agilidade, encaixa tudo aqui dentro de transformação digital. E uma de transformação de inteligência artificial. E tem 2 produtos aqui, 2 serviços principais. Um AI Office de organização, de gestão, de estruturação de inteligência artificial, um AI Labs, que eu chamo de Next AI Labs, que é a parte de desenvolvimento mesmo de projetos de inteligência artificial. Vocês usam já muita inteligência artificial? Eu sei que vocês criaram, inclusive, uma vice-presidência de inteligência artificial. Eu não conheço nenhuma empresa no Brasil que tenha esse cargo. O que ele faz, esse executivo, vice-presidente de inteligência artificial? E como é que vocês estão aplicando isso? A gente trabalha com inteligência artificial desde 2018 no iFood. O que a gente criou em 2018? A gente criou uma visão, a gente deixou claro para as pessoas o como IA ia fazer parte da vida da empresa ao longo do tempo. Até 2021, eu costumo dizer que IA era a porteira para dentro. O que quer dizer isso? Você precisava construir o seu próprio modelo por conta própria, com seus dados via de regra, ainda que você pudesse ter alguns dados que você pudesse trazer de fora, e você tinha que embedar isso de forma muito específica na sua operação. Essa foi a primeira grande fase nossa. Então a gente tem ali 300 cientistas de dados, mais 2.500 engenheiros, que basicamente criaram ao longo desse tempo 140 modelos de machine learning, e esses modelos hoje conduzem operações da empresa. Então, sabe aquela imagem de você entrar num centro de operação e ter uns 20 televisores assim, telas e as pessoas olhando a operação? Isso não existe no iFood. No iFood tem um algoritmo que conduz as operações. Minha estratégia de marketing é conduzida por um algoritmo. Ela identifica especificamente quem é você e diz: essa pessoa já está aqui, ela já tem um hábito. Não, mas agora eu quero fomentar a ocasião de café da tarde. Ótimo, então eu preciso começar a trabalhar essa pessoa. Mas o hábito dela, essa decisão é feita no nível individual pelo modelo. Não tem um ser humano por trás operando regras. Então a empresa, de forma geral, hoje, ela é conduzida por IA. Às vezes eu tô em casa, quinta-feira, 7h30 da noite, pinta uma mensagenzinha no iFood assim: você não tá com vontade de comer uma pizza? Pô, o cara adivinhou, olha que interessante esse negócio. Pô, eu tô com vontade mesmo, deixa eu pedir uma pizza aqui. Não é aleatório, gente. Os caras sabem o hábito, eles têm todos os dados, eles sabem os hábitos de consumo, eles sabem quem que, entre aspas, a gente é, e eles levam isso em consideração para fazer toda a gestão deles. Tem um ponto que ele falou, pessoal, que é assim, tiro que as pessoas não se entenderam isso ainda. As empresas e no público geral não conseguiu captar isso do que ele falou. Sabe aquele painel de operação das empresas, que ele chega e tem 20 televisão, com um monte de indicador, um monte da porra toda e tal, não sei o quê? A gente não tem nada. Normalmente, as empresas, quando elas têm aquilo é um motivo de orgulho, elas levam todo mundo para olhar. Isso aí vai acabar, gente. Posição de vice-presidência de inteligência artificial. Eu acho que isso talvez seja algo passageiro para 5, 10 anos, mas nos próximos 5, 10 anos isso vai acontecer cada vez mais, a gente vê esse tipo de posição, porque as empresas, na minha visão, elas vão precisar se tornar AI-driven. E quando eu falo AI-driven, não é usar o ChatGPT, mas não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de algo muito mais profundo e muito mais poderoso do que eu simplesmente colocar um copiloto para fazer as atividades que eu já faço hoje. Estamos falando de colocar IA, inteligência, nos produtos e serviços que nós oferecemos para os nossos clientes. Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de um conjunto, de um campo de estudo bastante amplo. Isso aqui tem desde 1950, 1960. Inteligência artificial surgiu mais ou menos nessa época, mais ou menos junto com a computação, a gente já pensava em como tornar as máquinas mais inteligentes. E aí as coisas foram sendo desenvolvidas desde então. Machine Learning, ele é um subconjunto, ou ML, ele é um subconjunto da inteligência artificial, ele é uma forma de você aplicar a inteligência artificial. O Machine Learning, ele também é conhecido, e vocês vão ouvir falar sobre isso, sobre a IA
tradicional, porque ela é um pouco mais antiga. Só que 80% do que tem hoje de aplicações de inteligência artificial rodando dentro das empresas são de machine learning de fato. Porque às vezes você nem precisa ter algo mais novo para cumprir o objetivo. Então aqui a gente tem algoritmos, um aprendizado de máquina supervisionado, não supervisionado, por reforço. Você tem algoritmos estatísticos e estatísticos muito poderosos aqui para implementar a inteligência artificial. Dentro do machine learning, com o tempo foi sendo desenvolvido, e isso foi mais ou menos em 2012 por 3 pessoas da Stanford, junto com a NVIDIA. Eu tive lá na NVIDIA e o cara estava falando, explicando essa história, contando esses bastidores dessas histórias pra gente. Dentro de Stanford, eles desenvolveram o que a gente chama de Deep Learning, que nada mais é o Deep Learning do que uma rede neural. O ML padrão é aquele o Machine Learning é meio que ele busca padrões nos números, ele aprende por padrão. Igual quando eu ensino alguém, uma criança, que cachorro é um cachorro, eu não explico para ela que ele tem orelha, boca, focinho. Eu fico dando exemplos para ele. Isso ali é um cachorro. Uma hora que a criança vai dizer, pô, isso ali é um cachorro. Ela vai por semelhança, por padrão. Machine Learning é mais ou menos isso. O Deep Learning, ele é uma forma de Machine Learning mais profunda. A Machine Learning, junto com a capacidade de processamento que a NVIDIA entregou, ela simula uma rede neural. Ela simula o funcionamento do nosso cérebro. Então ela é muito mais poderosa. Só que ela é mais poderosa, só que ela é mais cara, exige mais dados, mais processamento. Então, às vezes, você não precisa de Deep Learning, você só precisa de Machine Learning. Você nem precisa chegar aqui. Você faz a mesma coisa com o mesmo nível de precisão, usando uma forma mais barata e mais rápida e com menos dados. Então você tem que saber usar as ferramentas. E dentro do Deep Learning, você tem algo que aí eu acho que todo mundo já conhece, que é a IA generativa, que aí a gente começa a falar de NLP, né, de processamento de linguagem natural. É uma forma de Deep Learning que entende linguagem, entende texto, se comunica como a gente se comunica. Então tudo isso basicamente são subconjuntos de inteligência artificial, cada um traz um conjunto de ferramentas e algoritmos que você pode aplicar para resolver problemas. Como eu comentei com vocês, as oportunidades elas fluem para onde está a atenção das empresas. E inteligência artificial, aí está aí o hype, né, do Gartner 2023, mostrando aonde estão as tecnologias de inteligência artificial. Todas elas vão passar por essa curva, né, esse pico de expectativas aqui. Então, a IA generativa em 2023, ela estava de fato no pico. Talvez hoje, na verdade, se você for olhar, a generativa ela esteja por aqui assim, ó. As pessoas hoje já estão entendendo um pouco melhor sobre como funciona isso e, em tese, elas estão entendendo que não existe uma super inteligência artificial. A inteligência artificial é sobre detecção de padrão e predição acima de um padrão. Então, para cada atividade que você faz, você vai precisar ter uma IA treinada, um algoritmo treinado. Ela não vai resolver toda a tua vida. Você estuda um pouco mais, você sabe que isso não vai acontecer porque a inteligência artificial hoje, ela esbarra em algo que é da computação. A computação ela é feita de 0 e 1. Isso não mudou ainda. Se é 0 e 1, não tem como uma mesma coisa ser duas coisas ao mesmo tempo. E nós humanos temos a capacidade de classificar uma mesma coisa, ela ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, essa frase está errada. Se você concordar comigo, você está classificando duas coisas. A IA ela não tem capacidade de lidar com coisas que não são nem lá nem cá. Talvez com uma inteligência quântica isso possa ser resolvido. Uma inteligência quântica com um processamento quântico. Mas isso, pessoal, tenho certeza que nós todos aqui não vamos ver. A computação quântica ela precisa ser estabilizada a 0 graus, não pode ter nenhum ruído. Cara, é outro mundo, a gente ainda não tem tecnologia para isso. Mas o fato é que as empresas estão olhando para isso. Aí quando você vê um CEO do iFood falar e dar entrevista para isso e ter vice-presidência de inteligência artificial, você vê que o negócio é um pouco mais sério, talvez, do que a gente pudesse imaginar. O Brasil já é o 5º país do mundo que mais usa inteligência artificial. Aliás, o nosso país ele é muito adepto a novas tecnologias. A gente usa muito e usa para valer, né? Em 12 meses, um crescimento de mais de 1000% do uso da inteligência artificial. Quando a gente está falando de software, desenvolvimento de AI software,
né, AI Products, do tipo do que mais ou menos o Diego do iFood comentou, a gente está falando de ter um aumento aqui de praticamente 20% em todo o ano, tá? E até 2027, um gasto no mundo de mais ou menos 300 bilhões de dólares. Faz a conta de quanto que é isso, quanto dinheiro está rolando dentro disso tudo. No início do ano surgiu uma pesquisa que o Boston Group fez, 89% lá 90% dos CEOs ranqueavam a inteligência artificial como seus 3 principais projetos dentro das organizações. O crescimento em todas as áreas do mundo, houve um crescimento do interesse pela inteligência artificial. E aí vem aquela questão, aonde está a atenção das empresas estão as maiores oportunidades. Não está claro ainda o roadmap, os investimentos, as prioridades, o que dá para fazer. As empresas estão precisando de ajuda para isso. Que tipo de projeto ela pode fazer, que tipo de produto ela pode fazer. Desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativo tradicional. Você tem aqui de um lado, para fazer um software tradicional, um conjunto de regras. Você vem e implementa isso aqui. E isso aqui vai gerar um código. E é um código fixo, que você faz o deploy, tem uma versão. Quando você dá uma entrada, você coloca um valor para esse código, para essa operação, o que você espera que ele gere aqui? Um resultado que seja sempre de acordo com aquele código que você fez. Se eu coloquei no código que a regra é 2 mais 2, toda vez que eu colocar 2 mais 2, eu quero que seja 4. Então não importa se ele vai ficar 1 ano, 6 meses, 20 meses, ele sempre vai dar esse resultado aqui. Sempre que você, pessoal, conseguir determinar quais são as regras de funcionamento de uma aplicação, você não precisa de inteligência artificial. Porque se você consegue dizer qual que é o caminho, o que precisa ser seguido, isso aqui precisa ser desta forma, então eu vou lá e programo isso. Eu vou lá e desenvolvo, coloco essas regras no código. Agora, vamos pegar o exemplo do cachorro que eu comentei sobre como é que a gente ensina uma criança a identificar que o cachorro é um cachorro. Fechado? Me diz como é que eu ensinaria uma máquina que o cachorro é um cachorro através de código. Como é que eu ensino através de código uma máquina a escrever um texto para mim? Perceberam? Não tem como fazer isso. O que a gente faz? O que é a possibilidade aqui da inteligência artificial? Ao invés de você ter regras, você entrega para ele dados, muitos dados. E esses dados vão ser processados por um algoritmo de inteligência artificial. Esse algoritmo é pronto, eu não tenho que fazer esse algoritmo. Quem que faz esse algoritmo? A OpenAI, Stanford, MIT. Então, aqui estão os diversos algoritmos. Eu tenho algoritmo de machine learning, que é de detecção de anomalia. Eu tenho de identificação, de regressão linear, de clusterização. Quando eu volto para cá, para essa classificação aqui, pessoal, de machine learning, de IA, deep learning e generativo, existem vários algoritmos de cada tipo. Por exemplo, machine learning, eu tenho um algoritmo chamado K-means, que faz a clusterização dos dados. É uma abordagem não supervisionada quando eu preciso classificar muita informação. Por exemplo, um e-mail, se o e-mail ele é um spam ou não. Então eu posso utilizar um K-means. Então, dentro de cada uma dessas áreas aqui, existem vários desses algoritmos. Então, eu vou submeter uma quantidade enorme de dados para esse algoritmo e eu vou executar ele vai aprender. Esse aprendizado, ele pode ser basicamente não supervisionado ou supervisionado. Não supervisionado é quando eu só passo os dados para ele e não digo qual é o resultado, o que é certo e o que é errado. Ele descobre sozinho. Se vira aí, meu. Supervisionado é quando eu classifico as coisas para ele. Quando eu falo assim, tá vendo esse registro, essa informação que eu estou te passando aqui, isso aqui é um cachorro. E aí eu faço uma diversificação de dados e vou dizendo para ele que é cachorro, 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 cachorro. Numa abordagem não supervisionada, eu dou foto de um monte de animais para ele e deixo ele clusterizar para mim. Ele vai dizer, eu não sei o que é isso aqui, mas tá com cara de que tudo isso aqui é o mesmo bicho. Me diz aí, que bicho é esse? Aí eu vou falar, ó, você acabou de separar aqui, isso aqui é cachorro, isso aqui é gato, isso aqui ele faz sozinho. Quando você passa esses dados por esse algoritmo, ele gera um modelo que é o que o nosso amigo Diego comentou lá no início do vídeo. O modelo é como se fosse o nosso código. Quando eu falo, eu criei um modelo de IA, é um código, é uma versão, como se fosse um software. Isso aqui é o que eu faço um deploy, que eu coloco na nuvem, que eu coloco no computador, coloco em todo lugar. Quando eu mando para cá, eu mando um novo dado, porque eu criei um modelo, esse modelo é a minha versão 1.0. Imagina que ele faz uma classificação de imagem e diz para mim se é cachorro ou não cachorro. Eu treinei ele com um monte de imagem de cachorro. Agora eu pego uma imagem que ele não foi treinado, envio para ele e falo, modelo, classifica para mim. É cachorro ou não é cachorro?
E aí ele vai dizer para mim, isso aqui é cachorro ou não cachorro. Essa saída aqui, pessoal, ela é sempre uma saída probabilística. Ela nunca é uma determinística. Aqui em cima, no tradicional, eu determino. 2 mais 2 é sempre igual a 4. Aqui não. Aquela probabilidade. O algoritmo nunca vai dizer isso aqui é um cachorro, isso aqui não é um cachorro. Ele vai dizer, isso aqui tem 78% de chance de ser um cachorro. E aqui que vem o pulo. Por quê? Se ao longo do tempo os teus dados mudam, vamos imaginar agora que houve uma mutação, dado a pandemia, e surgiu 5 novas raças de cachorro, a qual o modelo não foi treinado. Quando essas novas raças entrarem no meu modelo, ele vai conseguir identificar? Não. Então o que eu tenho que fazer com o meu modelo? Tem que gerar uma versão 2.0 com os dados deles melhorados. Portanto, o teu modelo de IA, ele nunca está pronto, galera. Porque você precisa ficar retreinando ele com base na mudança de dados que está acontecendo, nos padrões novos de dados que estão acontecendo. Existem várias categorias aqui de IA. Eu gosto dessa classificação, tem várias maneiras de você olhar isso, mas são 7 categorias para projetos de IA, ou seja, 4 usos, tá? 7 usos. Você pode usar a IA para fazer reconhecimento, por exemplo, reconhecimento de imagem. Você pode usar ela para fazer conversação e interação humana. É uma categoria de aplicação de casos de uso. Você pode utilizar para fazer predição e tomada de decisão. Goal-driven é mais para treinamento de robótica. Você dá um objetivo e deixa o robô atingir aquele objetivo, ou jogar um xadrez, muito usado para game. Sistema autônomo, carro, aí aqui vem, por exemplo, visão computacional, e tem dentro do sistema de reconhecimento. Então, às vezes, você usa mais de uma categoria. Hiperpersonalização, um pouco do que o iFood faz. IA não tem funcionalidade. IA é código, aprendizado, padrão, e ele vai me devolver um resultado. Olha o ChatGPT. Você vai lá, o que é um ChatGPT? Eu faço uma pergunta e ele me dá uma resposta. É isso que tem de funcionalidade lá. É mais sobre dados e menos sobre funcionalidades. Nesse tipo de projeto, você tem menos funcionalidade, menos regras de negócio, mas você tem muito mais dados, comportamentos, padrões, alertas, algoritmos, checagem. E é algo que é interessante porque, às vezes, você não tem certeza do que a IA fez. Dando outro exemplo, saindo do iFood, indo para o Uber. O Uber, pessoal, ele está tão envolvido com inteligência artificial que ele tem uma plataforma de inteligência artificial que você pode usar. Como o Google tem e você pode usar, como a AWS, o Uber também tem uma plataforma de machine learning. O Uber, ele treina 20 mil modelos mês. Tudo desde o momento que você faz o login até o momento que você vai dar o benefício para o motorista, tem IA rodando dentro do Uber. E eles têm 5.3 mil, talvez agora pode ser que tenha até um pouco mais, 5.300 modelos em produção. Agora olha que interessante, 20 mil modelos treinados por mês e 5 mil em produção. Então você vê, nem todo modelo que você treina é um modelo que vai para a produção. Tem modelos que simplesmente não deu certo. Imagina que agora, além de versionar o código, você tem que versionar os dados. Qual é a versão dos dados que você treinou o modelo? Porque às vezes quando você muda a forma de treinamento ou vai retreinar, pode ser que não dê bom e você precisa voltar. Tem um conjunto ali de coisas que você precisa considerar nesse momento. Nós temos algo que a gente está entregando para o cliente que a gente chama de Next AI, de Next One, Anomaly Detector Model. Isso aqui a gente chama de modelo. A gente fala, a gente vai te entregar um modelo de detecção de anomalia. Ele, como um todo, ele é um pacote de código, ele é um pacote de código treinado que a gente sobe, faz o deploy e entrega via serviço. Só que dentro desse cara, eu tenho um modelo aqui que faz a clusterização. Eu tenho um outro modelo que faz a contextualização. Um outro modelo que faz a análise do sensor de temperatura versus o combustível. Eu tenho um outro modelo que faz cada coisa. A inteligência artificial não é esse mundo que a gente entrega os dados para ela e fala assim, me dá a resposta. Ela até pode te dar uma resposta. O problema é que ela não vai ter acurácia, porque você colocou tanta coisa para ela responder que ela falha. É igual você chegar lá no ChatGPT e fazer uma pergunta assim, escreve um livro para mim. Então uma das estratégias é você dividir para conquistar. Cada partezinha disso aqui a gente chama também de um modelo que a gente faz uma entrega em conjunto. Um modelo ele pode ser uma coisa maior, pode ser uma coisinha pequenininha daquilo que você está fazendo. Mas é através do modelo que você faz o uso, né, a aplicação disso da inteligência artificial. 85% dos projetos em Machine Learning falham. 56% das organizações enfrentam um déficit de competências necessárias. 42% não compreendem casos de uso de IA. 34% experimentam problemas.
Exatamente por essas questões que a gente está conversando. É muito novo, as pessoas ainda não sabem fazer, elas acham que desenvolver inteligência artificial é igual desenvolver um software, né? Tradicional, código. E a gente já percebeu que IA não é um jogo de código, é um jogo de tratamento de dados. Por que falha tanto, pessoal? Tem algumas razões aqui que eu queria compartilhar com vocês. A primeira, não entender a natureza do projeto. Um pouco do que a gente veio falando, né? A IA não é sobre desenvolvimento tradicional, o código é apenas uma pequena parte para fazer a IA funcionar. Se você gerenciar seus projetos, como você gerencia projetos de software, você vai falhar. Algumas coisas assim, quando a gente olha um projeto tradicional, o projeto tradicional está falando aqui aplicativo, né? Código. Normalmente um critério de sucesso é atingir uma especificação. A especificação aqui no sentido é do que o usuário quer, não necessariamente que ela tem que ser totalmente fixa ou não, né? Mas alguém quer alguma coisa, eu tenho que atingir aquilo que a pessoa tem, do que ela tem de regra, eu tenho que entregar as regras que ela tem. O critério de sucesso aqui é a curiosidade da performance. A qualidade depende basicamente no projeto tradicional do código gerado. Num projeto de IA você tem código, dados e parâmetros, principalmente dados. Se o teu dado for ruim, teu projeto vai ser ruim. Ferramentas, talvez você use uma ou duas stacks. Desenvolvedores, aqui você tem os engenheiros de software, desenvolvedores. O progresso no desenvolvimento tradicional, ele é meio que para frente incremental, assim. Ele é exploratório e não incremental. Você não tem uma ordem específica para fazer as coisas. Prazos, né? Projeto tradicional, a gente fala que é ruim estimar, né? Só que é mais fácil de estimar do que um projeto de dados. Explicabilidade. Você consegue relativamente fácil explicar o funcionamento de um algoritmo tradicional, mas explicar do IA, dependendo de que tipo de é muito difícil explicar, ter essa explicabilidade. Explicabilidade aqui, pessoal, é explicar por que o modelo faz tal coisa. O ciclo de vida de um projeto de IA é contínuo. Dê uma olhada aqui, ó. É só exemplo, tá? A feature aqui em 2019, olha o valor que ela entregava. A mesma feature em 2021, o valor que ela entrega é menor. Por quê? Porque foram mudando os dados. Então os modelos desviam e caem ao longo do tempo. Por quê? Porque os dados decaem ao longo do tempo. As pessoas mudam o comportamento delas. O comportamento de vocês é completamente diferente antes da pandemia e agora, ou durante a pandemia e agora. Tudo começa aqui com dados, né? Você tem um conjunto de dados que você vai treinar uma IA. Essa IA, tudo que ela vai fazer é uma predição. Ela vai te dizer, com base no padrão que ela detectou, qual é a resposta que ela tem que dar. Ah, Kelvin, mas o ChatGPT não é isso. Claro que é isso. O ChatGPT, quando você faz uma pergunta para ele usa algumas tecnologias um pouquinho diferentes, mas ele utiliza lá um transformer, ele faz uma tokenização. É tudo um jogo de adivinhação, predição. Qual é a probabilidade da próxima letra ser a melhor possível baseado na letra anterior e no contexto do que a gente está conversando? Se a gente parar de treinar a inteligência artificial, ela vai ficar presa naquele mundo ali e daqui a 10 anos o ChatGPT não vai servir mais para nada. Porque nós vamos ter mudado o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, a nossa cultura e ele não vai mais adiantar. Quando você coloca isso para rodar, você tem a experiência do usuário, o usuário começa a usar. Quando você usa o aplicativo, você gera um tráfego de informações, de classificações, de rotulagem daquela informação. Você vai dando a informação para o aplicativo de novos comportamentos, que geram novos dados e melhoram as predições. Uma predição melhor vai fazer você ter uma experiência melhor, vai fazer com que você use mais. Quanto mais usa, mais dados, e esse negócio começa a girar pequenininho e cada vez melhor, cada vez melhor e cada vez melhor, e quando você vê, você está preso naquilo. Outra razão para esses projetos falharem, pessoal. Promessa excessiva e entrega insuficiente. Coisas assim, ó, a IA está se tornando consciente. Isso aí não existe e não vai acontecer. Esquece. Quando a gente está fazendo esse projeto, a gente tem que equilibrar 3 coisas. A viabilidade do negócio, a viabilidade de execução disso, infraestrutura, parte técnica, e a viabilidade de dados. São essas 3 coisas que vão levar você para o sucesso. Outro ensinamento. Projeto, principalmente esses de dados, pense grande, comece pequeno e repita esses passos. Não tente sair fazendo uma coisa grande por vez. Terceira razão, quantidade e qualidade de dados. Os dados são o novo petróleo, cada dado é importante, e aí você vê as Big Five aí da vida, né? Todas elas, Uber, Microsoft, Amazon, pescando dados de tudo quanto é lado. Quando a gente faz um projeto de IA, a gente tem que ter estratégia de coleta de dados. Não é só fazer a IA. Nós temos que ter estratégia para aprisionar o usuário dentro do nosso aplicativo. Isso tem que ser intencional. Quando você vai implementar um modelo de IA,
Como que você faz para que os dados, para que quanto mais o usuário use, melhor a tua IA fique? Não é só uma questão de você usar os dados. Você tem que se preocupar com a estratégia de atualização e captura desses dados. Eu tenho que observar a quantidade e a qualidade desses dados. Quais dados internos e externos estão disponíveis? Ou quais serão os problemas aqui, né? Não entender o ambiente de dados, não entender as fontes, não entender quanto de dados é necessário para o seu projeto. Isso aqui são os principais pontos de falha, né, em termos de quantidade. Em termos de qualidade, aquele negócio, se entra lixo, se o teu dado tem lixo, vai sair lixo. Você precisa muitas vezes ter balanceamento de dados, aí tem várias estratégias para fazer isso. Um cara que lida com a gestão desses projetos precisa saber fazer isso? Não, mas ele precisa saber que tem essas estratégias existem, sabe? Senão você não consegue liderar. Já deu para perceber, assim, abordagem, se você tentar usar uma abordagem mais waterfall, definitivamente isso aí não vai funcionar. Não existe esse caminho, essa água, essa inflexibilidade disso tudo. Muito lento, muito risco. O projeto de IA é um projeto de research, de pesquisa. Quando você usa uma abordagem ágil, é o caminho, só que ele não é bom o bastante. Por quê? Porque, vamos lá, o que significa uma iteração? O que uma iteração significa para um AI project? As funcionalidades permanecem as mesmas quando os dados mudam. Como é que eu lido com isso? Preparação de dados. Entendimento. A gente precisa começar, esse tipo de projeto nos levam a entender que começa a precisar de outros mecanismos e outro olhar sobre como é que eu gerencio isso. Aquela forma de eu vou fazer um burn down, ou eu vou fazer um throughput de quantas funcionalidades eu entrego por semana, não vai funcionar aqui, porque eu não vou entregar funcionalidade. Talvez eu entregue o quê? Uma versão melhor do meu modelo, percebe? Eu rodo um ciclo e eu melhorei 5% de acuracidade no meu modelo. Agora ele está em 50%. Aí eu rodo mais uma semana e eu chego a 53%. Mas é tudo igual, é tudo mais do mesmo. O que eu estou fazendo ali? Mudando muitas vezes o algoritmo, recalibrando as minhas variáveis. Então quando você tem um projeto pequeno é uma coisa. Agora, se eu estou pensando numa escala, o iFood tem 230 cientistas de dados. Para eu gerenciar isso é um pouquinho diferente. O que seria, então, na minha concepção, uma abordagem ideal para você conduzir esse tipo de projeto? Primeiro, uma pegada muito forte em objetivo de negócio. Aqui, mais do que nunca, isso aqui tem que dar o driver daquilo que você está fazendo. Porque se eu tenho poucas funcionalidades, se eu não tenho regra de negócio, o que eu tenho que entregar? Inteligência que resolve problemas de negócio para mim. A abordagem, ela precisa, então, ser fortemente baseada nisso. Ela precisa ser fortemente baseada, centrada em dados. Então, modelos que me permitam trabalhar com dados, metodologias, processos, abordagens que me tragam práticas para trabalhar com dados. E, na minha visão, o ágil aqui se encaixa perfeitamente. Sem ficar naquela discussão se Kanban é ágil ou não é ágil, aquelas porcariadas que o pessoal fica discutindo que não vale para porcaria nenhuma. Nós estamos falando de ciclos curtos, de iteração, de proximidade com o usuário. Então, essa pegada a gente precisa trazer muito. Então, combinar métodos ágeis e métodos centrados em dados para esses projetos é uma prática aí que a gente recomendo. Dentro dessas características, isso que você está vendo na tela é basicamente o modelo que a gente tem usado hoje aqui na Nexa One. Basicamente aqui tem os 8 passos aqui e tem um conjunto de coisas que a gente faz dentro desses 8 passos. Então eu começo entendendo o negócio, eu tenho um entendimento de dados e eu tenho um entendimento de arquitetura e de ambiente. Por mais que isso corra nessa linha e o próximo passo aqui seria a preparação de dados, esses 3 primeiros, eles formam o primeiro grande ciclo. Isso aqui é uma roda que começa a girar no teu projeto. E ela, por si só, ela gira sozinho. Você vai recebendo inputs e você frequentemente tem que melhorar o teu entendimento do negócio, o teu entendimento dos dados e tua arquitetura. Quando você definiu, fez a primeira vez, você entendeu o negócio, entendeu os dados e fez uma arquitetura de ambientes, aí você starta uma segunda roda, preparação de dados, desenvolvimento de modelo e avaliação de modelo. E essa segunda roda, a tendência é que ela gire muito mais rápido do que a primeira. É como se tivesse uma conectada na outra. Então essa daqui vai rodar em 50 vezes por minuto e essa daqui vai rodar em 10 vezes por minuto. Conforme eu aprendo aqui, eu trago essa informação para cá. Conforme eu entendo mais o negócio, eu levo esse direcionamento para cá. Portanto, às vezes você pode estar no desenvolvimento do modelo e você tem que redefinir o teu objetivo de negócio. Então tem uma pegada muito forte de, em teoria, qualquer fase você pode voltar. Não, sabe aquele lance lá no Kanban? Passou pelo ponto de comprometimento, não volta cartão. Não tem isso aqui. É que se você precisar, você vai voltar o cartão para o ponto que for necessário, porque é um modelo de gestão que você, quase que uma pesquisa. E obviamente você tem a publicação do modelo e o próprio monitoramento desse modelo. Tem um grande trabalho de
que eu classifiquei como uma parte mais de negócio, no objetivo, no que a gente precisa fazer e se eu tenho condições de fazer ou não. Então essa parte de entendimento de dados aqui é saber se eu tenho condições de ter dados suficientes para cumprir aquele meu objetivo de negócio. E uma parte mais técnica, de entrega efetivamente desse modelo, né? De desenvolvimento desse algoritmo, desse modelo. E a partir do momento que eu tenho versões de modelo minimamente sustentáveis, eu acabo publicando esse modelo e fazendo o monitoramento desse modelo. Isso tudo acontece meio que misturadão aqui, misturado. Entendimento do negócio. Aqui o que eu preciso definir, os objetivos de negócio, sucesso do negócio. Você pode aplicar um IA Canvas, um Machine Learning Canvas para tornar o teu objetivo do processo claro, o teu objetivo do modelo claro. Você pode fazer definição dos requisitos funcionais, não funcionais e de dados, porque vão existir requisitos funcionais, obviamente, menos, mas vão existir. Eu preciso entender se eu tenho jogo, e aqui eu preciso fazer um conjunto de análise para ter o primeiro go, no go daquilo que a gente está fazendo. Quando eu vou para o entendimento de dados, eu tenho que traduzir os objetivos do negócio em objetivos de IA. Qual é o objetivo do meu modelo? Que tipo de objetivo eu preciso atingir com o meu modelo para entregar aquele objetivo de negócio? E aí eu começo a entender os dados que eu tenho na mão. Eu preciso começar já a fazer uma coleta de dados e o que a gente chama um pouco de KDD, que é a descoberta de conhecimento de dados. Entendi esses dados, eu tenho uma solução, defino uma arquitetura preliminar, o ambiente, definir o ambiente de treinamento, de testes, aí tem todo um conhecimento aqui também que a gente precisa aplicar para isso. Tá? Começo a preparação de dados. O que é preparação de dados? Aqui é um trabalho muito forte de engenheiro de dados versus cientista de dados. Seleção de features. O que é uma seleção de features, assim, rapidamente? Imagina que você tem um banco de dados, o teu CRM, e você tem 50 variáveis. A variável dentro do projeto de IA a gente chama de features. Então, seleção de features é fazer a categoria de que variáveis que eu vou usar para construir o meu modelo. Existe poucos dados é ruim para a IA. A IA precisa de dados e precisa de variabilidade. Muitos dados também é ruim, porque ela se torna genérica demais. Eu começo a fazer uma seleção de features. Obviamente, se eu estiver falando de um projeto de machine learning, eu tenho um cientista de dados fazendo isso para mim. Se eu estiver fazendo de um deep learning, normalmente essa seleção ela já é automatizada. O próprio algoritmo consegue identificar os pesos e o que é mais importante. Eu tenho que fazer essa seleção de dados, uma limpeza de dados. A gente acha que porque está lá no sistema, no RP, o dado está bonitinho. Às vezes não está bonito, às vezes falta informação, às vezes o formato de dado está diferente. Aí você tem um sistema de CRM com um sistema de RP. O sistema do CRM que registra as vendas e o RP que gerencia a nota fiscal. A venda. E para gerar um modelo você vai precisar de duas informações, você vai ter que casar. Só que lá você registra o cliente de uma forma, aqui você registra de outra. E aí sim que você chega no desenvolvimento do modelo. Aqui é efetivamente onde você vai pegar um algoritmo, por exemplo, um Camins, um dos mais conhecidos para uma abordagem não supervisionada, e aí você pega esses dados e roda dentro desse Camins e ele vai clusterizar as informações para você. Aqui tem um conhecimento, você tem que trazer um conhecimento de negócio muito forte, porque é o momento que você vai começar a parametrizar as informações. O valor da minha transação, ele tem um peso maior do que o endereço do meu cliente. O tipo de cliente tem um peso maior do que o gênero do cliente. Só que eu preciso de conhecimento de negócio para trazer esse tipo de informação para mim. Sozinho a gente não chega lá, é muita tentativa e erro em cima disso. Ajustar a parametrização, documentar o modelo, os experimentos, enfim. E aí você tem a avaliação do modelo, determinar se a solução atende às necessidades reais, validar a performance, determinar a robustez, tomar a decisão de onde você vai fazer o deploy. Aí é o momento onde você já tem uma versão do teu modelo suficiente para você fazer uma revisão com o teu cliente, por exemplo. E aí tem algumas estratégias para isso. Quando você vai treinar um modelo, é comum que você sepa dos 100% de dados que você tem, 70% você usa para treinar um modelo, 20% você usa para testar e 10% para fazer uma avaliação geral desse modelo. Aí você publica o modelo, a publicação do modelo, pessoal, ela é chatinha porque ela envolve outros tipos de componentização de infraestrutura que não necessariamente a gente está acostumado. Mas sim, para tentar simplificar ao máximo disso, tá? Tem algumas coisas adicionais aqui quando você vai fazer a publicação do modelo que você tem que pensar. O teu modelo vai ser real-time ou não? Porque se ele for real-time, tua infraestrutura muda. Se ele é real-time, como é que você vai fazer a limpeza dos dados para ser submetido ao modelo? Tem que começar a criar o que a gente chama de pipeline de dados. Eu venho um dado que talvez não está estruturado, eu tenho que trabalhar esse dado, estruturar ele, trabalhar para que ele seja enviado para o modelo para dar uma resposta
sobre aquela informação. E monitoramento contínuo, monitorar a eficiência, eficácia, comparar os dados, os critérios que a gente definiu de objetivo de sucesso do negócio versus o objetivo do modelo, coletar novos dados, treinar, e aí vem um pouco daquela questão da AI flywheel que eu comentei com vocês, sabe? Fazer girar aquilo para que as coisas aconteçam. E isso aqui, pessoal, é um ciclo que às vezes dentro do mesmo projeto se executa várias vezes, tá? Basicamente tudo isso aqui a gente roda a cada 15 dias. A iteração é isso aqui, é um ciclo disso aqui. Às vezes dentro de uma iteração de 15 dias, você vai executar esse cara 2 vezes, 3 vezes. Mas do ponto de vista de negócio, tudo isso aqui acontece dentro de 15 dias. Talvez vocês vão começar a estudar ou já estudaram sobre isso. Você vai pegar, por exemplo, a parte de monitoramento e publicação de modelo. Aqui vocês vão encontrar alguma coisa chamada MLOps, que é a operação do Machine Learning, que serve para qualquer tipo de mas chama-se MLOps. Por quê? Às vezes você vai querer treinar o teu modelo de uma forma tão rápida que você vai ter que ter um sistema de publicação desse modelo que seja automatizado, senão você não consegue colocar isso em produção na velocidade ideal. Como é que eu faço o deploy disso? Então eu tenho que ter já um caminho estruturado. Aí aqui que entra o MLOps para fazer todo pegar esse teu modelo que está ali na máquina do cientista de dados e levar isso para a produção. Aí entra um papel chamado engenheiro de MLOps, que é diferente de um cientista de dados. Cientista de dados, a priori, ele vai trabalhar muito mais aqui, ó. O engenheiro de dados, ele vai trabalhar mais aqui na preparação da arquitetura de ambiente. O engenheiro de dados, ele prepara o pipeline, ele faz a transformação dos dados, ele deixa os dados bons. O cientista de dados usa os dados para treinar o modelo. E o engenheiro de MLOps faz todo esse processo correr, desde o momento que eu recebo o dado até no momento que eu coloco isso em produção. Eu posso ter um desenvolvedor de IA, um engenheiro de IA, que é um engenheiro que ele desenvolve as funcionalidades normais, como a gente conhece, só que ele faz as integrações de APIs e tudo mais. Basicamente, sim, os times podem ter uma estrutura típica, né? Muito próximo do que a gente já usa. A diferença é que vai ser cada vez mais comum você encontrar um cientista de dados, você encontrar um engenheiro de dados, você encontrar um cara de machine learning aqui para fazer quando você precisa do MLOps. Pessoal, o que hoje a gente tem rodado, tá? A gente tem rodado hoje os projetos com um cientista de dados, só que o cara é sênior, ele é PhD, a gente trouxe ele para trabalhar, então o cara é PhD, e um engenheiro de software de IA. Eu não tenho hoje um engenheiro de dados, ainda, porque a hora que esses modelos começarem a entrar em produção, eu vou precisar ter para fazer um pipeline automatizado de dados. Não dá para achar que o teu modelo vai rodar com alguém subindo dados em planilha. Coletou o dado lá num sensor de IoT, esse dado já tem que vir direto para fazer análise, tem que ser em tempo real. É o lance do iFood, as pessoas estão se movimentando, estão comprando ou não, tem que vender mais café da tarde. Quem que compra café da tarde? É a Dani que compra café da tarde. Então, vai lá, compra café da tarde. Se a gente olhar ao longo do tempo, a gente tem basicamente aí quanto que as pessoas, que esses papéis trabalham mais em que momento, né? Entendimento, treinamento e operação. Treinamento aqui é o desenvolvimento do modelo, tá? Entendimento do negócio, desenvolvimento do modelo e a própria operação. Então a gente tem aí um cara, por exemplo, um AI Product Owner, ou um Data Owner, ou um AI Product Manager. Esse cara vai ter que está trabalhando o tempo inteiro, porque ele vai precisar conhecer dos dados, ele vai precisar ajudar a resolver diversas situações, né? A gente não falou de projeção, de desenho de produto, tá? Nós estamos falando de execução de um produto que, em tese, já deveria estar desenhado. Porque no desenho é outra história, que eu preciso, por exemplo, viés, como é que eu lido com um viés? Engenheiro de dados, né? Muito mais aqui na parte de entendimento, e um cientista de dados mais forte nessa parte inicial, um pouco menos em operação, mas também meio que contínuo aqui. Obviamente, gerenciar projetos de IA extremamente desafiadores exige conhecimentos e habilidades específicas para esse tipo aqui de projeto.